Olá pessoal, eu sou Ana Paula Garuti, diretora financeira do Grupo FTEG. Estamos aqui com mais um FCast, hoje com um tema bem importante sobre o imposto de renda e temos uma convidada especial, Marcela de Brito, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela e esse tema para a gente tirar as dúvidas. Olá pessoal, meu nome é Marcela Brito, sou contadora, estou contadora aqui hoje no Grupo FTEG. Iniciei minha carreira aqui como estagiária há 7 anos atrás, no dia 15 de abril. Hoje eu vou tirar um pouco das dúvidas de vocês referente ao imposto de renda e também informar algumas atualizações que teve agora para 2025. Então, Marcela, fala um pouquinho para a gente quais são os critérios, né, para realizarmos a declaração de imposto de renda agora em 2025. A gente sabe aí que houve algumas mudanças, né? Quais são essas mudanças? Quais são as obrigatoriedades para nós fazermos essa declaração que já está aí, né? Batendo na porta e final de maio, se eu não me engano, né? Isso. Na verdade, a declaração começou, o envio das declarações começou no dia 17 de maio, né? Mas eles liberaram a declaração pré-preenchida, que é aquela que a gente faz através do Gov, a partir do dia 1º de abril. Você pode mandar a declaração até dia 31 de maio, então a gente já está aí no período de entrega, né? Uma das principais mudanças que teve foi referente ao teto mesmo de quem precisa fazer a declaração, né? Que subiu para 30.633. Acho que nos anos anteriores estava com quem recebia rendimentos tributáveis até 28 mil. Então essa eu diria que é uma das atualizações mais gritantes com relação ao imposto de renda para esse ano. Tá, então quem recebeu anual, 30 mil e pouco, vai ser obrigado a declarar. Isso, tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Tá, e com relação à tabela progressiva do IR, houve atualização? Houve uma atualização agora para maio, já teve atualização, né? Ela subiu um pouco com relação aos anos anteriores também, já para ajudar também um pouco com relação a essa questão da inflação, que subiu demais e a tabela do IR ficou congelada durante bastante tempo. Agora, quem recebe até 3.036, se eu não me engano, não precisa reter IR, né? O IR não precisa ser retido na fonte, então já dá uma ajuda aí para o pessoal CLT, proletariado, para não precisar fazer essa declaração no próximo ano. Tá, então essa tabela é a partir desse ano agora. Isso, né? Então, para o ano que 2025. A declaração em si, ela passou por algumas mudanças, especialmente no que diz respeito à tecnologia. O que a gente pode destacar de mais importante nesse quesito? Eu acho que o que tem de mais importante com relação a esse quesito, e o que causa mais impacto também para o pessoal que está preenchendo a declaração de imposto de renda, nesse ano e nos anos anteriores, que também já estava acontecendo, é a declaração pré-preenchida, que ela é feita através do Gov. Para quem tem nível prata e ouro, se eu não me engano, já consegue, a Receita mesmo já está cruzando todas as informações, né, da pessoa jurídica com a pessoa física. Então, você seleciona a declaração pré-preenchida, já vem todas as informações, é mais uma questão de conferência mesmo e de complementar as informações, né? Então, hoje a Receita já está bem integrada com relação a todas as declarações, né? Eu acho que tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E essa declaração pré-preenchida, eu acho que deu foi uma grande mudança com relação ao IR, facilitou muito o preenchimento da declaração. Eu percebi isso também. Até levei um susto no primeiro momento, quando eu fui, acho que foi no ano passado, que quando eu abri lá, tinha muita coisa já, eu acho que facilitou. E o contador, você acha que ele diminuiu a demanda dele? Ou mesmo assim ainda existe uma clientela que ainda tem dificuldade, que acaba buscando? Porque eu senti uma facilidade até de ficar buscando. Às vezes tem que ficar buscando informação, já está tudo ali, né? É como se o governo literalmente ficasse vigiando você e anotando já as coisas. Eu acho que não necessariamente houve uma queda na demanda do contador, né? A gente ainda é procurado para fazer as declarações de IR, geralmente por aposentados, pessoas que não têm tanta informação ou que preferem a facilidade mesmo no momento de preencher. Opta por pagar e não ter essa responsabilidade, né? E a gente também é procurado, né, com relação a
quando o contribuinte entra na malha fina, que aí é uma coisa mais complicada de se resolver, muitos questionamentos também com relação a dependentes, existem muitos erros na hora de fazer a declaração de pessoas que não são contadores, né, de que não tem a informação completa. A internet é rica de informação e ainda tem essa facilidade da declaração pré-preenchida, só que ainda assim ocorrem muitas falhas e a gente é mais procurado nesses quesitos mesmo, por pessoas aposentados, né, pessoas que não têm tanta informação, tanto acesso à internet, e quando acontece algum problema, entra na malha fina, o CPF é cancelado, precisa entregar alguma declaração atrasada, mas quando tem algum problema mesmo. Entendi. E com relação ao uso da inteligência artificial pela Receita, isso já está impactando também na fiscalização? Você acredita que o fato da Receita usar a inteligência artificial, a gente já está sofrendo um impacto? Com certeza a gente está sofrendo um impacto com relação a isso. Eu não diria nem só com relação ao IR, que tem a questão da pré-preenchida, tem a questão de que busca informações em todas as partes da Receita, né? Mas até das declarações de pessoa jurídica mesmo, a gente já vem confrontando muito as informações. Agora teve a mudança recentemente da DCTF Web também, que a gente coloca os impostos federais junto aí, né, com os previdenciários. Então tá unificando muito as informações. A gente, até quando vai fazer PERD-COMP também, alguma coisa com relação a isso, ele já busca a informação da DCTF Web, aí você vai fazer a compensação, a DCTF também já tem a informação da declaração que você fez no PERD-COMP. Então está confrontando muito as informações. Eu acho que essa questão da fiscalização mesmo, ela vai ficar cada vez mais complexa, né? Cada vez mais completa por parte da Receita, e eu acho que essa é a intenção deles mesmo, de conseguir fiscalizar de mais perto, né? Para pegar possíveis erros, para recolher mais impostos também, que é uma das intenções. E também para coibir as fraudes, né? A gente sabe que, infelizmente, existe e o governo vai apertando ainda mais com tanta tecnologia, né? Quais são os erros mais comuns que você costuma observar nas declarações? Porque é o que você falou, tem muita informação na internet, mas mesmo assim tem muito termo técnico que, às vezes, a gente que é leigo, né, na questão contábil, acaba, mesmo lendo lá o manualzinho, acaba tendo dificuldade, né? Então, quais são os erros mais comuns, né? E quais os pontos que o contribuinte precisa ter mais atenção, precisa revisar com mais cuidado antes dele finalizar a sua declaração? Alguns dos erros mais comuns é a omissão de informação mesmo. A gente sabe que às vezes acontece até de forma intencional. Tem a questão dos dependentes também, que para quem não entende muito bem o que a Receita quer dizer, é só geralmente filhos e esposas, né, cônjuge, mas pais não entram e às vezes acontece de declarar dependentes ali que a Receita não entende como dependente da pessoa, né? Eu acho que esses são um dos principais erros. E uma dica que eu poderia dar é revisar mesmo ou entrar em contato com algum profissional, com algum contador para que revise a sua declaração, para evitar de mandar qualquer informação errada para a Receita, né? Porque depois que essa informação volta, ou porque caiu na malha fina, ou porque o CPF foi cancelado, acaba gerando um transtorno aí, né? Para resolver. Toda vez que acontece algum problema, é sempre um pouco mais difícil de resolver, né? Então é importante que mande a declaração com as informações corretas, para evitar esse tipo de transtorno. Com relação aos dependentes, assim, eu tenho uma dúvida, talvez seja também aí do pessoal. A gente sempre coloca aqui, como você falou aí, né, dependente pai, filho, filha, às vezes o cônjuge, mas sei também que tem alguns casos de pai e mãe. Qual é o critério? Porque, por exemplo, às vezes o casal, os dois declaram IR, mas os dois não podem declarar os filhos. Qual é o critério? Geralmente quando é casal e tem mais de um filho, geralmente eles dividem os dependentes, né, da declaração para não ficar tão pesado para nenhum dos dois, ou coloca todos os filhos como os dependentes em quem tem uma renda maior. Com relação aos pais, eu acredito que eu não vou saber dizer exatamente, porque eu nunca fiz nada nesse sentido, mas eu acredito que quando o pai ou a mãe não tenha condições, né, de
tomar as próprias decisões e tudo mais, deve ter, a Receita deve fazer algum critério com relação a isso também. E aí, esposa e esposo pode ser declarado desde que aquela pessoa não declare o imposto de renda, né? Que aí acaba entrando como dependente também. Mas existem algumas regrinhas bem particulares dentro até na hora que você vai preencher a declaração mesmo, até a questão do filho, ela é bem discriminada, assim, filho até 21 anos, se fizer se fizer faculdade, alguma coisa nesse sentido, se ainda mora com os pais, né? Se não até os 18 só. Mas existem algumas particularidades com relação aos dependentes mesmo. E a orientação é sempre procurar um contador para auxiliar da melhor forma. Eu percebo mesmo que a questão dos dependentes é bem criteriosa, né? Então é bem importante, é uma dica bem importante, se não tiver certeza de como declarar, procurar ajuda, né? Até porque depois que cai na malha fina, como funciona? Eu caí na malha fina, aí sou comunicada que caí na malha fina, eu pago alguma multa ou eu tenho um tempo para regularizar esse imposto? E aí, se eu não regularizo, eu pago multa. Existe multa quando eu caio na malha fina? Geralmente, quando você cai na malha fina, existe um prazo para você informar os dados corretamente, né? Pode acontecer também de você ter informado os dados na sua declaração, já aconteceu com algumas clientes minhas, e a empresa, por parte da empresa, não ter feito a declaração da DIRF corretamente. Então, aí a pessoa física acaba entrando na malha fina por conta da pessoa jurídica. Daí você tem que ir lá provar por A mais B que você recebeu aqueles valores, né, que teve a retenção no seu salário e tudo mais. Mas aí você tem um prazo, né, ou para ir até Receita. Hoje a maioria dos processos é online mesmo. E aí, se passar esse prazo e você não fizer nada com relação a isso, aí tem multa, sim. Muito bem, então. Então a ideia, a sugestão é fazer corretamente com a ajuda de um contador, sempre, né, que tiver dúvida, para não causar o transtorno da malha fina e ter que fazer o trabalho de novo, ou até mesmo ficar com o CPF irregular, cancelado, né? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, Marcela, sobre alguma dica? Vamos falar um pouquinho do prazo, reforçar o prazo? O que você quer dizer aí para deixar de alerta mesmo pro pessoal? Eu acho que uma das melhores dicas que eu posso dar é sempre entregar a declaração com um prazo aí, né? Para você, se você precisar corrigir alguma coisa, você ter um prazo de retificar antes de pagar a multa, né? É importante informar também que se entregar a declaração depois do prazo, tem multa sobre 1% do imposto previsto. Se for abaixo de 165,74, essa é a taxa mínima, né? E se o imposto devido a pagar for acima de 165,74 você paga 20% em cima do imposto devido. Então é sempre bom entregar antes, né, com bastante cuidados, para ver se não precisa retificar qualquer coisa, você tem tempo hábil ainda para retificar. O prazo é agora no final de maio, então a gente já está meio que em cima aí, é bom já ir apertando o passo. E qualquer dúvida, procura um contador mesmo. Eu sei que na internet tem bastante informações também. No site do Gov eles também disponibilizam bastante informação. Mas qualquer dúvida a mais que você não consiga localizar na internet, ou mesmo que tenha lido, fique com alguma dúvida, procure um contador para auxiliar. E quais são as principais novidades para o IR de 2025? Eu diria que as principais novidades com relação ao IR de 2025 é com relação às aplicações no exterior, que agora tem 15% de incidência de imposto, né? Com relação aos bens também, que pode ser atualizado 4% com relação ao valor de tabela, né? Ao valor que o bem antes não se podia fazer essa atualização, agora se pode. E também com relação à prioridade da restituição, que agora quem faz a declaração pré-preenchida e quem opta pelo PIX tem prioridade de receber a restituição. Muito legal. Então, é mais um motivo, um incentivo para as pessoas utilizarem as informações do governo, né? E o PIX.
Porém, eu lembro que os anos anteriores tinha também uma sequência de aposentados e pensionistas, isso se manteve. Isso se manteve. A única coisa que foi acrescentada na realidade, né, foi a questão da declaração pré-preenchida, que agora vai ter a prioridade, né? Eu acho que é até interessante para o governo, por isso que eles colocaram como prioridade de recebimento também, né? E com relação a quem opta pelo Pix, eu acho que é pela facilidade do pagamento mesmo. É fácil para a gente, quem irá para a Receita, né? E quem faz a declaração pré-preenchida, o governo já tem ali uma fonte fidedigna, né? Então, para ele facilita. Acho que é por isso o incentivo. Então, nós tivemos 2 acréscimos de prioridade. O restante continua igual, não é verdade? Correto, o restante se mantém. Muito bem. E os prazos das restituições? A gente falou de pagar, né? Como que fica aí o pessoal que já declara e já fica ansioso para receber? Como é que ficaram esses prazos? O primeiro prazo é no dia 30 de maio mesmo, né? Para quem fez a declaração lá no início do período, né? Da declaração. E finaliza no dia 30 de setembro. Aí tem as datas lá certinho, geralmente é de mês a mês, né? Mas a primeira restituição vai acontecer no dia 30 de maio e a última acontece no dia 30 de setembro. Então depende aí do seu nível de prioridade, depende de quando foi feita a sua declaração, mas essas são as datas definidas pelo governo para esse ano. Obedecendo a fila, né? Que a gente já conhece, prioridade, entrega, ok. E quem é isento de declaração, né? Quais são as pessoas aí que não precisa declarar, pode ficar tranquilo, que não precisa declarar, não precisa realizar a declaração do imposto de renda? Eu acho que com relação à isenção do imposto de renda, a principal alteração é com relação aos aposentados. E quem recebeu o rendimento de R$ 2.824 mensalmente não tem obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Anteriormente tinha, agora não tem mais. Então essa é a principal alteração assim, com relação à isenção do imposto de renda. Bom, chegamos ao fim de mais um Wavecast. Eu quero agradecer a presença da Marcela, que tirou aqui dúvidas importantes sobre esse tema, que todo ano é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Agradecer a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima. Marcela, obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite de ter participado de mais um Wavecast aqui. Acredito que seja o primeiro de muitos ainda, né? Tem muitos temas legais para a gente falar com relação à contabilidade. Agradeço a quem ficou assistindo também até o final. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade aqui no Grupo FTEG também. Eu aprendo aqui todos os dias. E tchau, gente. Muito obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.